Gostaria hoje de refletir sobre a unção. A unção em nossos dias. Você é um abençoado por viver nesses dias, por viver neste período da história após Cristo. Você é um abençoado, uma abençoada por viver depois do derramamento do Espírito. No tempo anterior à ressurreição de Cristo, nos tempos do Antigo Testamento, um leigo comum, hoje nós chamamos de crente, um crente comum, ele não tinha a unção dentro dele ou sobre ele. A presença de Deus ela era mantida fechada no Santo dos Santos, no templo. Deus, porém, ungia algumas pessoas para ocupar determinados cargos e desta forma conduzir seu povo à realização de sua vontade. Alguns homens eram ungidos reis, outros sacerdotes e ainda outros profetas. Essa unção, que era o ato de untar uma pessoa com óleo, indicava que o Espírito de Deus estava sobre essas pessoas para exercerem os cargos a que foram ungidos. Isso significa dizer que elas possuíam autoridade e poder concedidos por Deus para exercerem esses cargos e todas as tarefas que estes cargos exigissem deles. Bom, diante de tal fato é que Davi se sentia impedido de tocar em Saul, pois compreendia que Saul era ungido de Deus, embora estivesse andando na carne, seguindo sua própria vontade. E essa verdade fez com que Davi, por temer a Deus, esperasse que o próprio Deus o retirasse dessa posição, antes que ele viesse então a se tornar o rei de Israel. Hoje as pessoas falam mal dos homens e mulheres de Deus sem temor algum. Trazem para si mesmo a condenação e o peso da mão de Deus. A unção é coisa séria, que devemos estudar com seriedade. Que devemos tratar com muito cuidado as pessoas que Deus ungiu para determinadas tarefas. Não podemos esquecer que quando falamos de unção, nós estamos dizendo da autoridade que aquela pessoa recebeu de Deus para exercer determinadas tarefas. A unção, ela trata diretamente da própria pessoa do Espírito Santo, porque ao sermos ungidos nós recebemos o quê? O Espírito de Deus. A unção está sobre nós, é o próprio Espírito de Deus que agora opera em nós para que nós possamos realizar a obra que Cristo nos chamou para fazer. Vejamos como a unção do Espírito de Deus opera em nós hoje. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o agir da unção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os ministérios se dividiam em 3 serviços: rei, profeta e sacerdote. Estes ministérios continuam existindo em nossos dias. O profeta ele era ungido para ser o porta-voz de Deus, aquele que falava por Deus. O cargo profético incluía o ver e conhecer as coisas de modo sobrenatural, e por isso era muitas vezes chamado de vidente. Mas também incluía o ato de ensinar e de pregar. Neste sentido, os pastores são profetas de hoje. Contudo, o ministério profético ele não está preso somente à pessoa do pastor. O profeta também era aquele que exortava em nome de Deus e que possuía palavras proféticas, ou palavras de revelação, de conhecimento, de sabedoria, conforme descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 8 ao 10. Deus ainda está ungindo as pessoas para pregar, para testificar e até mesmo para cantar de uma forma profética. O sacerdote ele era ungido para representar as outras pessoas diante de Deus. Ele era o intercessor do povo diante de Deus. E Deus ainda hoje também unge intercessores. Nós, pastores, também exercemos essa função sacerdotal. Devemos interceder diante de Deus pela vida de nossas ovelhas.
Mas a intercessão não é tarefa única do pastor, conforme nós podemos ver lá em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Muitos irmãos e irmãs são levantados e ungidos por Deus para a intercessão. A intercessão, ela deve ser parte da vida de todo cristão, porque todo cristão que se aproxima de Deus, ele é tomado pelo sentimento do coração de Deus, e ele se torna apaixonado pelos pecadores, por cada homem e mulher, independente da sua cor, da sua raça, independente da sua condição social. Essa pessoa então ela é levada a interceder, ela é levada a falar dessas vidas diante de Deus e também de Deus diante dessas vidas. A unção para reinar, eu diria que ela também continua sendo derramada sobre todos. O rei era aquele que tinha recebido de Deus o poder para governar sobre a terra. Este governo deveria ser feito de uma forma serviçal e responsável. Cabia ao rei proteger a terra para os seus serviçais e garantir a paz sobre eles e entre eles. Todos nós, de certa forma, somos reis. Glória a Deus, né? Jesus é o Rei dos Reis. Mas Jesus nos deixou aqui para que nós implantássemos o seu reino. Essa é a sua vontade. A gente estabeleça o reino de Deus na terra. Que nós possamos trabalhar na terra, servir de uma maneira responsável, de tal forma que as pessoas possam então se render a Cristo Jesus como seu Rei, como Senhor de suas vidas. E os principais potestades sabem que nós recebemos autoridade, isto é, fomos ungidos por Deus para sermos embaixadores aqui na terra, para falarmos em nome dEle, para governarmos aqui em nome dEle. É por isso que nós temos acesso e nos foi dado o nome de Jesus, para que em nome dele nós possamos expelir demônios, curar enfermos, fazer toda a obra que Jesus nos ordenou. Jesus é o Rei dos Reis, nós somos seus servos, seus súditos, e que fomos chamados por ele para reinar com ele. Então você deve proteger o seu lar, procurar manter a paz em seu território, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Para que isso seja possível, lute em oração. Exerça a autoridade que lhe foi conferida como um rei e filho de Deus, conforme descreve Marcos 16. Bom, mas eu gostaria agora de falar um pouco sobre o agir da unção em nossos dias. Jesus, ele exerceu todos estes ministérios. Rei, profeta, sacerdote e outros durante a sua vida terrena. Ensinou, pastoreou, foi profeta, evangelista, foi rei, né? Foi soberano sobre todas as coisas. E ao subir, ele deixou a nós a continuação de tudo que fez. Para isso, ele nos ungiu com o Santo Espírito, distribuindo a nós dons para exercermos o serviço a qual fomos chamados, conforme descreve em Efésios 4, de 8 a 12. Não podemos nunca nos esquecer de que sem a unção do Espírito jamais poderemos ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres. Podemos receber títulos, mas sem a unção, sem o Espírito de Deus em nós, nos capacitando, nossos ministérios não serão reconhecidos por Deus. Portanto, não produzem nada para a eternidade. Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo a Zorobabel: não é pela força de um exército, mas é pelo meu Espírito que a batalha será ganha. É pelo Espírito de Deus que vêm as vitórias e não pela mão do homem. Aqueles que confiam em si próprios, um dia eles cairão diante de Deus. Isaías 10, verso 27 diz assim: acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço.
E o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. A mesma coisa se aplica à nossa vida e ao nosso ministério hoje. O jugo da enfermidade, da miséria, qualquer coisa que o diabo procure impor sobre nós será destruído por causa da unção. Um dia nós teremos a vitória final por causa da unção que está sobre nós, por causa do Espírito de Deus que está sobre nós. Eu queria falar um pouco sobre os 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos citados em Efésios 4:11. Diz que Jesus deixou 5 ministérios a serviço do aperfeiçoamento dos santos. E estes ministérios têm um destaque maior na comunidade cristã por estarem no exercício principal da vida da igreja, a sua edificação. Isto é, estes ministérios são responsáveis pelo crescimento e continuação da igreja de Cristo. Cabe a estes homens que receberam destes ministérios ensinar e proteger a igreja de heresias, como também conduzir a igreja a exercer seu propósito na terra. Nem todos são chamados para estes ministérios. Nem todos possuem o dom apostólico, profético, pastoral, evangelístico ou de mestre. E talvez você não se encontre nessa lista de dons. Mas Deus tem um dom para você. E a Bíblia menciona muitos outros dons que são concedidos aos filhos de Deus para ajudarem na edificação de sua igreja. E nós temos uma lista em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Nós temos outra lista em Romanos 12, de 6 a 8. Eu queria dizer que a unção ela está em mim, ela está em você. A unção de Deus está sobre nós. Eu quero que você tenha essa certeza hoje. Você é um ungido de Deus, conforme descreve 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22. Você pode até não saber no momento qual é o seu dom específico, mas a unção que está sobre ti, ela te conduzirá ao exercício do ministério a que foi chamado. A unção te ensina, conforme descreve 1 João capítulo 2, verso 20 e 27. Lembra-te, a unção é o próprio Espírito de nós. A unção que nós recebemos hoje. O óleo com o qual nós somos untados é o próprio Espírito. E diz o texto que todo crente tem unção. Todo aquele que crê em Cristo, ele recebe o Espírito de Deus. Portanto, eu quero dizer para você, tem de bom ânimo. Quando você não souber como orar, lembre-se que o Espírito de Deus está com você e intercede diante de Deus, por mim, por você, por nós. Quando você se sentir perdido, lembre que o Espírito de Deus habita em você e Ele te guiará. Confie naquela voz interior, é o Espírito falando a você. Quando você se sentir só, o Espírito estará em você dizendo: tu és filho de Deus. Nunca você estará só, porque o Pai sempre estará olhando por você. O Espírito te recordará tudo que Jesus ensinou, para que você não venha tropeçar. Ele te revelará coisas que o homem até mesmo desconhece. Eu quero dizer que o amor também não substitui o poder do Espírito para a realização da obra. Paulo orienta a igreja de Corinto quanto aos dons. Esta igreja passava por sérios problemas. Ela possuía todos os dons em ação em sua comunidade. Entretanto, estava agindo de uma forma desorganizada e não cuidando uns dos outros. O pecado se fazia presente no meio deles e escandalizava até mesmo aqueles que não conheciam a Cristo. Diante dessa realidade que Paulo escreve esta carta, ele ocupa então algumas linhas para orientá-los quanto ao uso dos dons. E o apóstolo, após explicar que os dons sem amor não possuíam valor, ele se preocupa em mostrar que os dons não deveriam ser ignorados, como o amor também não deve ser ignorado. E em momento algum Paulo diz para ele substituir os dons pelo amor. O amor devia caminhar com os dons e autenticá-los. E diversas vezes ele pede para a igreja procurar com zelo os melhores dons.
conforme nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Também em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 e 39. Eu quero concluir dizendo que se alguém não tem unção, é porque ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Somente quando você reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, você será ungido por Deus. Isto é, você receberá o Espírito Santo em você. Você pode aceitar Jesus agora. Não deixe para amanhã. Ele quer te ensinar, Ele quer mudar sua vida para melhor, Ele quer te dar a paz, Ele quer te conduzir à vida eterna. Se você já é um cristão e não tem sentido a presença de Deus em sua vida, ore para que a vida do Espírito de Deus possa ser abundante em você. Mas lembre-se que ela só continuará abundante se você continuar buscando a Deus em orações e jejuns. É necessário permanecer nele e nas suas palavras. Deus te abençoe.